A lenda do Triângulo das Bermudas. Esse é um dos poucos mistérios que ainda não conseguimos resolver. Vamos voltar mais de 500 anos. A história começa com um italiano. Ele queria cruzar o oceano para chegar à Ásia, um continente rico em especiarias, seda, minerais, esse tipo de coisa. Chegar lá por terra demoraria demais, então ele pensou: ei, por que não construir alguns navios bem fortes, reunir alguns marinheiros e navegar para a Ásia? O que poderia dar errado? A propósito, este homem era Cristóvão Colombo. Em 1492, com uma pequena ajuda da família real da Espanha, ele embarcou em sua jornada. Tudo estava indo bem, quer dizer, embora estivesse indo totalmente para o lado errado. Mas ao chegar ao final da viagem, percebeu algo muito estranho. Ele não sabia disso na época, mas estava navegando pelo famoso Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, o caminho sem volta, o lugar assustador que fica entre Bermudas, Porto Rico e Flórida. Existem muitas histórias de navios, barcos e aviões desaparecidos neste lugar misterioso. Alguns foram encontrados anos depois, e outros desapareceram da face da Terra, indo para o fundo do oceano sem que fossem descobertos. Talvez. De uma coisa sabemos com certeza: não temos ideia do que acontece lá. As pessoas vêm tentando descobrir isso há anos, mas até então, nada mesmo. Então, o que foi que Cristóvão Colombo viu naquela fatídica noite? O que o assustou tanto? De acordo com seus registros, viu um enorme clarão no céu. Não importa se você é valente nessas horas. Se estiver navegando sem ter ideia de onde está e de repente vê um enorme clarão bem na sua frente, você me encontraria escondido debaixo do convés, roendo as unhas ou algo assim. Esse não é o único mistério do mar até então, nem de longe. Já ouviu falar do Kraken? Uma lula gigante que pode engolir um navio inteiro? Não? Você é sortudo. Imagine viajar em um navio, vento nos cabelos, mãos na cintura como aqueles velhos filmes de piratas. Então, uma lula enorme se aproxima vindo das profundezas da água fria e escura. Ela envolve seus tentáculos ao redor do navio e arrasta tudo para o fundo do oceano. Que bom que você levou junto um bote salva-vidas. Que tal uma serpente marinha gigante perseguindo seu barco a toda velocidade em busca de um lanchinho? Essa criatura é chamada de Leviatã e é melhor torcer para que não seja real. Ou as sirenas, pequenas mas lindas criaturas do mar. Elas gostam de ficar pelas pedras e cantar no karaokê. Sua voz mágica atrai os marinheiros, que conduzem seus navios direto para as rochas pontudas. E tem também as sereias, que são incríveis e gostam de karaokê, mas não de destruir navios. As boas e velhas sereias, elas existem, certo? E não vamos esquecer dos piratas de pernas de pau. Ha! Saqueando, invadindo e dizendo ha! A cada 2 segundos. Ah! Que mais esses caras fazem o dia todo? Então, de volta ao nosso amigo italiano Colombo. Talvez ele tenha visto somente uma tempestade? Por que ele não pensou nisso? Bem, eu não tenho mais de 500 anos e não estava lá. Como é que eu saberia? O estranho é que Colombo nunca mencionou nenhuma onda enorme ou tempestade, nenhum vento forte também. Apenas um clarão no céu. Talvez os golfinhos estivessem soltando fogos de artifício ou algo assim. Após o clarão, Colombo escreveu que a agulha de sua bússola começou a rodar para todas as direções. Isso está ficando cada vez mais estranho. Sua descrição termina com uma tartaruga amigável com óculos de sol pulando da água, empurrando os 3 navios para a costa e todos saíram para comprar cachorros quentes. Brincadeirinha. Então, o que aconteceu? Os cientistas agora acham que conseguiram uma resposta. Que rufem os tambores! Um asteroide caiu no oceano. Caso encerrado. Mas espere, e aquele lance da bússola? O que isso tem a ver com o asteroide? Os asteroides existem de todas as formas e tamanhos diferentes, mas são como ovos de chocolate. A melhor parte está dentro. São recheados de minerais e metais, que valem trilhões de dólares. Os cientistas estão até estudando como pousar e explorar a mineração em grandes asteroides. Teria que ser aí nos bem grandes, tipo do tamanho de Rhode Island. Por quê? Porque as chances são de que ele teria um campo magnético ao redor, tornando mais fácil pousar nele. Os pesquisadores acreditam que os campos magnéticos em torno de alguns asteroides possam durar milhões de anos. Mistério resolvido. Talvez a bússola do capitão Cristóvão Colombo enlouqueceu por causa da queda de um asteroide na frente dele. Na verdade, isso pode explicar outras lendas estranhas das Bermudas.
Cerca de 100 anos atrás, o USS Cyclops deixou o Barbados a caminho de Baltimore e navegou bem no meio do Triângulo das Bermudas. E nunca chegou ao destino. As equipes de resgate passaram muito tempo em sua busca e não conseguiram encontrar nada. Ele simplesmente desapareceu. Assim, sem mais nem menos. Em 1945, 5 aviões militares desapareceram sem deixar vestígios. Eles sobrevoavam exatamente o Triângulo das Bermudas. Então, se existe um asteroide no fundo do mar em algum lugar, por que ainda está causando problemas 500 anos depois? Os radares e antigas bússolas dependem do campo magnético da Terra. O radar é como são rastreados os voos em todo o mundo. Uma leitura errada dele? Isso seria um problema. Experimente colocar um ímã perto de uma bússola para ver o que acontece. A agulha dela é o próprio pequeno ímã, sempre apontando para o norte. Mas, se você a puser próximo de um ímã forte o suficiente, ela irá girar em direção a ele. E se essa bússola for tudo o que você tem para guiá-lo até a costa? Os capitães dos navios chineses foram os primeiros a inventar as bússolas. Antes disso, as pessoas navegavam ao longo da costa ou apenas para ilhas que conseguiam avistar. Ter bússolas permitiu que os primeiros marinheiros escrevessem para onde foram, para que outras pessoas pudessem ir também. Portanto, agora que temos todas essas novas tecnologias, a questão é: esse asteroide ainda está lá embaixo? Como iríamos descer até lá para descobrir? Não seria o primeiro mergulho em alto mar. Já fomos até o fundo da Fossa das Marianas, o local mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas faz com que escalar o Monte Everest pareça uma piada. Apenas 2 pessoas já estiveram lá. Por causa da profundidade, a pressão da água é insana. E a única maneira de descer é em um tanque de alta tecnologia, algo que não esmaga com a pressão. E esse tipo de coisa não sai barato. Lá embaixo, apenas muita escuridão, silêncio e beleza. E um bando de animais estranhos. O Triângulo das Bermudas não é tão profundo quanto a Fossa das Marianas, então podemos chegar lá um dia. Podemos ver o asteroide que Colombo viu, dessa vez com milhões de peixes minúsculos que fizeram dele a sua casa. Todos aqueles navios e aviões perdidos que desapareceram devem estar lá em algum lugar. Ou podemos ver algo que nunca esperamos. Talvez encontrar espécies antigas de lulas, tubarões e tartarugas, com habilidades especiais como visão noturna. Quem sabe ouro. Cargas de navios cheios de ouro e prata afundaram no caminho de volta das Américas para a Europa. Alguns naufrágios tinham evidências de fogo, outros foram partidos em 2, a maioria ainda está lá. Os mergulhadores japoneses uma vez encontraram uma antiga pirâmide submersa, que eles não sabem ao certo se era natural ou feita pelo homem. No Mar Báltico, alguém capturou uma imagem bizarra de um sonar de uma nave espacial? Ou é apenas uma rocha de aparência estranha? Um lago na Suíça escondia um lindo carro antigo. Depois de ser resgatado para a costa e limpo, ele foi vendido por mais de $350 mil. E os pneus ainda tinham ar dentro. Certa vez, pescadores japoneses encontraram um pequeno barco redondo com o topo inteiro de vidro. Havia uma mulher ruiva dentro. Alguns pensaram que era um conto de fadas que se tornou realidade. Outros imaginaram que era uma criatura mágica. E houve quem pensasse que se tratava de uma espiã. O Triângulo das Bermudas parece assustador, mas as ilhas próximas são incríveis. Bermudas é uma pequena ilha onde se fala inglês, e os outros pontos do triângulo são a ponta da Flórida e a ilha americana de Porto Rico.